vou te fazer uma pergunta. Uma árvore sobrevive sem as raízes? Nenhuma história sobrevive sem a sua ancestralidade. Nenhum de nós hoje estaria aqui conversando com você se nós não tivéssemos recebido, em algum momento, a nossa origem de fato. Todo esse período que a gente está estudando, né, antes da abolição, no Brasil a escravidão estava disseminada no país inteiro. E as pessoas achavam aquilo normal, fazia parte da rotina. Então tem umas práticas cotidianas ali, com códigos morais, que sustentam aquilo. Naquele período, o modelo, né, hoje também não é tão diferente, mas naquela época o modelo de civilização e progresso era o modelo europeu. Todos os países queriam fazer parte desse grupo seleto de nações desenvolvidas, né, da civilização. A escravidão não fazia parte daquilo, aquilo destoava. Mas como acabar isso? Tem muitos interesses. O escravo era um bem, ou seja, de repente, de um dia para o outro, eu vou perder toda a fortuna, né, a riqueza. Então aquilo gerava muitos temores. E não só isso, havia um medo de uma desagregação da economia e da sociedade. Mesmo aqueles que defendiam o fim da escravidão tinham esse medo. O que vai acontecer? Ninguém sabia. A experiência que se tinha era o trabalho escravo. As práticas eram escravistas. Cada vez mais há uma historiografia que tem mostrado, né, o papel ativo dos escravizados no processo, né, de alcance, de conquista da abolição, mas são formas que não são vistas necessariamente de uma maneira institucionalizada como movimento social. O movimento social vinculado ao processo abolicionista foi o movimento abolicionista que alguns autores, por exemplo, Ângelo Alonso, né, num livro recente, identifica como o primeiro movimento social no Brasil. Mas quando a gente olha para os escravizados, a gente tem uma série de dinâmicas, de processos, de ações individuais e coletivas que podem ser enquadradas como ações no sentido de busca de liberdade, né, de emancipação. Processos de aquilombagem, processos nos quais há conflitos abertos entre escravizados e senhores de escravos. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma coisa importante para contextualizar a temática dos clubes negros, né? Processos de negociação entre senhores de escravos e escravizados. Podemos caracterizar, dividir em três grupos que existiam naquele momento. Primeiramente existiam os escravistas, que defendiam a escravidão, logicamente, a continuidade da escravidão. Os abolicionistas, que defendiam de uma vez por todas, assim, de forma abrupta, o fim da escravidão, acabar com a escravidão. E tinha os emancipacionistas. Eles eram contrários à escravidão também. Só que eles defendiam que deveria ser de modo gradual, para não ter impactos na economia, na sociedade. Em Bragança, principalmente, que a gente tem esses dados através do jornal, o Guaripocaba. Em momento algum eles falam que tem que acabar a escravidão de uma hora para outra, mas eles defendem várias medidas que a gente pode que está dentro do escopo lá emancipacionista. E principalmente essa questão do acesso à educação. É um jornal muito progressista, vamos assim dizer, porque eles pensavam, imaginavam a sociedade ideal, a sociedade europeia. Ou seja, para chegar ao progresso e à civilização, eles defendem essas instituições educacionais, inclusive para escravo. O Clube dos Escravos, eu percebo que é uma continuidade disso. Bragança tem uma história maravilhosa, ela tem uma história negra profunda, gente. A partir exatamente desse Clube dos Escravos, fundado em 1881. Ao fundar esse clube, o objetivo era único e exclusivo a alfabetização desses escravos, para que eles pudessem, a partir daí, eu acho que não só a conta da alforria, mas também ter uma liberdade, né,
educacional e cultural. Eles poderem entender qual era o processo para poder buscar essa liberdade, né, tão sonhada. Conta-se que chegou a ter 40 alunos escravos para se alfabetizarem. Não era questão da bondade, a filantropia. A questão é que eles estavam preocupados em preparar a mão de obra futura. O que ia acontecer depois, quando acabasse a escravidão? Eles tinham esse temor. Por outro lado, os escravos tinham outra visão, ou seja, eles receberam de uma outra forma isso. Então eles que geriam aquele clube, desde o tesoureiro que cuidava do dinheiro, o secretário que tinha que registrar a ata, cuidava da papelada. E também tem a questão dos discursos. Eles tinham que pedir a fala. É uma organização bem interessante. E pelo que a gente percebe, eles usavam os jornais. Os próprios jornais eram material didático, vamos assim dizer, para alfabetizar os escravos. A questão do letramento era algo próprio do mundo dos brancos. Então você se aproximava desse ideal da liberdade. E eles, lá, a gente pode imaginar que eles tinham contato com outros escravos também, de outras fazendas, trocavam experiências, ficavam sabendo o que estava acontecendo na corte, em outros lugares do Brasil. Estímulo, né, de homens brancos ou de famílias brancas a essas associações também era, eu acho que por um ponto progressista para a época, mas também, né, não sai de um registro, né, de tentativa de manter uma certa subalternização desses grupos, desses indivíduos. Então eu acho que é um pouco nessa perspectiva que a gente poderia olhar tanto, né, para as irmandades, que são espaços de negociação, assim como um clube como esse, né, de escravizados ou escravos em Bragança. Essa história, na realidade, do Clube Negro de Bragança, ela tem duas versões, né? A versão que está escrita, posta aí, até vigilhada ao tempo. Maravilha, ficou para a cidade, como se fosse uma cidade da época, numa evolução, porque estava tendo um clube negro e tinha abolido seus escravos, mas na verdade não tinha abolição nenhuma, ainda continuavam os escravos, né? É escrito na época, numa história, onde muitas das vezes a pessoa não vivia, não sabia, era o que escutavam, tá certo? E botava ali, e botava aquela escrita ali. Mas na realidade não era aquilo que estava acontecendo. Eu vi com meus olhos, que é a terra de comer, a marca nos grilhões, no pé da minha bisavó, e não foi escrito isso por ser ninguém, não. Foi visto pelos olhos. Não reclamo dos intelectuais de hoje que estão numa luta constante para relatar a história. Não sou contra isso. Eu sou contra o que foi escrito lá atrás. Então, se põe em dúvida a minha oralidade, eu ponho em dúvida a escrita que foi posta lá. E por quem foi posta. Eu ponho. E tenho o direito de pôr. Porque a minha identidade me diz o sofrimento que eu sofro hoje. Em relação ao Clube dos Escravos, a questão da documentação é muito escasso. A gente tem dados só dos almanaques do início do século XX. Fala de algumas associações e lá tem lá o Clube dos Escravos. Os memorialistas depois acabam utilizando essas fontes. E talvez algumas pessoas que já viviam naquele período e vai passando de geração para geração mesmo. Outra coisa também é a questão da sobrevivência do clube. Isso que é muito difícil. Eu não consegui, com exatidão, acho que talvez a gente nunca consiga saber quando exatamente foi fundado, né? E até quando durou. Se existiu um clube, é porque existiram escravos nas cidades. Se existiram escravos, eles ajudaram a construir essa cidade. A referência, ela tá clara. Quando nós temos uma igreja, Rosário dos Homens Pretos. À frente dessa igreja, a gente tem a Praça Princesa Isabel. Essa igreja, ela foi demolida e foi reconstruída. Mas a primeira igreja, ela foi construída por esses escravos. A catedral também.
eles ainda se mantiveram nesse território que é central. Então, isso chama atenção em Bragança, porque normalmente quando a cidade começa a expandir, né, a tendência é que vá afastando. E esses negros conseguiram se manter, né, na área central. Esse clube ele teve uma duração de aproximadamente 3 a 4 anos, né, não se sabe ao certo. Perseguido, muito perseguido, porque incomodava, né, os fazendeiros, essa coisa toda. Né, o saber que os seus escravos estavam, de repente, partindo para uma possível liberdade. Se a gente pegar a experiência desse clube, ele, de certa maneira, já antecipa uma perspectiva que a gente poderia chamar, ou, na verdade, historiadores e sociólogos chamam, de integracionista. Nesses espaços também começa a se formar uma espécie de elite negra, uma liderança negra que vai ser bastante estratégica para outros momentos, aí no período do pós-abolição, entre os anos 10, 30 e 40, no sentido de estruturar um projeto mais arrojado de integração dessa população negra. Os negros aqui de Bragança, eles conseguiram alcançar um patamar, vamos dizer, da classe média. A partir disso, né, eles também acabam se entrando nesse processo do branqueamento. Isso foi inconsciente. Porque eles já vieram, né, de um berço que não foi, ninguém nasceu em berço esplêndido, mas tiveram famílias, né, os pais que trabalharam muito, com lavadeiras, como, sabe, o pessoal na roça, essa coisa toda para formar esses filhos, e conseguiu dar educação. Então, esses negros, eles acabaram ascendendo socialmente. A situação dessa população negra, mais aquinhoada, também não é uma situação, digamos, tão confortável assim. E muitas vezes eles não sabiam muito bem o que fazer, né, com a liberdade que eles tinham no primeiro momento. Então, isso era uma questão. Então, você tem esse deslocamento, né, das pequenas plantações, das fazendas para as cidades. Então, acho que esse é um momento, esse é um ponto central. E eu acho que é na cidade, na experiência citadina, né, que começam a se formar, né, esses grupos que têm algum tipo, né, usaria o termo, tem acesso a algum tipo de privilégio, algum tipo de tratamento diferencial. Alguns conseguiram, obviamente, estudar, né? Alguns ocupavam posições de professores, enfim, mas era um grupo muito diminuto, né? A ideia de alfabetização, né, de etiqueta, né, ou seja, de criar redes sociais, né, cuidados com higiene, apresentação social, né, tudo isso está dentro dessa perspectiva integracionista. Isso é uma perspectiva que vai estar presente em várias associações até por volta dos anos 60. Remanescente do Clube dos Escravos é o Clube 13 de Maio. Era um clube que tinha um bloco, tinha um cordão 13 de maio, fazia-se bailinhos, né? Porém já teve uma mistura, já não era só negros que eram os frequentadores. Era mais a questão do sábado à noite ou domingo à tarde, tá certo? A gente ir para dançar, para beber, porque nós não podíamos ir lá no outro clube lá da praça e entrar, porque era só para elite, mas o 13 de maio nos acolhia e nos acatava. Então a gente se sentia mais em casa mesmo, no meio dos nossos, da maioria pardo, tinha brancos, mas maioria pardos e negros. Meu pai foi o Demerval baiano, então tem sangue baiano nessas veias aqui, correndo aqui, que também era músico, era pandeirista, um homem que deixou um legado muito importante. 13 de maio tinha música ao vivo, e algumas vezes, quando a minha mãe dava o alvará para ele, ele ia até lá participar um pouco lá com o pessoal lá do 13 de maio. Então ele participou, a gente não ia, eu não tenho lembrança de ter ido no treino, eu achei por causa da pouca idade, talvez eu não entrava na época, mas ele participou no Clube 13 de Maio. O seu Demerval foi, segundo o pessoal, os mais antigos dizem, diz que era
Tinha festas boas lá no 13 de maio. Era um espaço de reunião das famílias, né? Então, não era simplesmente se encontrar para bailar. Ali tudo acontecia, né? Então, era um artesanato que era oferecido, casamentos que aconteciam, das famílias, a educação cultural, mesmo que eles não soubessem. Um clube de muita repercussão, muito frequentado, muito famoso aqui na cidade, né? É uma pena que hoje parece que está meio sumido do mapa, mas tinha história, viu? O grupo musical, numa época, foi eu que batizei o grupo como Astros do Samba. A gente cantava muito samba, cantava de tudo, era a seleção mista, variada, para todo mundo dançar. Mas a gente, o nosso forte mesmo, era a parte do samba, né? A gente cantava lá e o Arsênio às vezes pedia o policiamento no salão e às vezes não mandavam. E a gente sabia o porquê, né? Que era por causa que nos outros clubes mandavam polícia para lá e tal. E no 13, aí precisamos fazer briga até para poder ir o policiamento lá. Nessa minha maneira de pensar, devia ter qualquer coisa aí que deixava a desejar, né? Precisava ver se a gente reabilitava esse clube aí de novo, porque o clube tem nome, tem história. É interessante, porque a diretoria era toda branca, não era de negros. Isso eu digo no início. Depois esses negros vieram. Que daí é o caso do Juvenal Silva, o primeiro deles é o João Margarida. João Margarida na época, eu não sei se ele sabia que ele era negro, mas é um afrodescendente, ok? De muita força, através dele foi puxando os outros, que esses outros foram, então, criando esses eventos nessas datas representativas. O 13 já homenageava, em maio, a mãe solteira, né? Que é assim como assim, hoje a gente diz mãe solo, mas na época era mãe solteira. Então, era a mãe mais idosa, eles diziam mãe mais velha, a mais nova, a mãe solteira, né, e a de maior número de filhos. Isso é algo que ficou marcado na história, né, porque acontecia. Então, além do 13 de maio, do dia 13 de maio, que era assim, festejado, mas esse lance dessas homenagens que eu acho assim, né, bem políticas, bem... que eles também não tinham noção. Boa parte dos clubes, né, que surgiram, né, no interior de São Paulo e em outras capitais até mesmo, eram uma espécie de extensão da Frente Negra brasileira, ou se estruturavam tendo a Frente Negra como modelo. Se você olhar para vários outros clubes, principalmente no interior do estado de São Paulo, eles também foram fundados nesse período pós-1931. Hoje nós poderíamos dizer que a Frente Negra tinha valores que nós poderíamos classificar de conservadores. Mas para fazer essa afirmação é necessário a gente contextualizar aquele momento dos anos 30 e a situação da população negra e também o posicionamento desses grupos que a gente está chamando de elite negra. É nesse mesmo período que a gente tem o surgimento do integralismo, por exemplo, no caso de São Paulo e em outras capitais. Era um movimento político de direita, né, de extrema direita, mas ao mesmo tempo o integralismo, ele tinha uma espécie de narrativa, né, para a experiência e para os problemas da população negra. Esses negros são negros que não se identificam necessariamente com o continente africano ou manifestações oriundas do continente africano. Então esses valores, essas ideias vão informar justamente a fundação, a estruturação da Frente Negra e vão se disseminar também para esses clubes negros, né, muito orientados por, né, uma perspectiva da ação dessa elite negra que estava à frente dessa organização, desses clubes. Esse é um grupo específico desse período, a elite negra. Mas você tem outras experiências também, né? Você tem, por exemplo, no caso de São Paulo,
você tem associações como os cordões carnavalescos. Esses cordões carnavalescos, que datam aí dos anos 10, 20, eles são importantes por quê? Porque eles são associações que vão, né, estruturar a formação de escolas de samba, no caso de São Paulo. Você tem uma experiência bastante diversificada de associações. Eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente pode olhar também para essa experiência dos clubes negros, né, que se disseminaram, né, tanto no estado de São Paulo como em outras regiões do país. 13 de maio ele teve, é claro que tem a sua importância pela dança, tem a sua importância pelos blocos, mas quando eu olho no cerne do 13 de maio, eu vejo o quão ele contribui, ainda que as pessoas não tenham ciência disso, para que nós continuemos a perpetuar a nossa história. Os clubes negros, independente da parte lúdica, digamos assim, ele tem um papel crucial assim, para a nossa base mesmo. E é algo que as pessoas não se atentam muito, algo que passa despercebido mesmo. Aqui em Bragança, então, o que é o 13 de maio? As pessoas não fazem ideia. Eu já tinha vindo aqui antes, mas eu não me lembrava de um fato muito curioso, que era a foto desse garoto aqui. Esse daqui é um quadro dos formandos lá do Jorge Tibiriçá, escola ali da praça, de 1928. E ali tem uma foto do seu Norival Faria, criança, o único negro aí no meio de tanta gente branca. E aqui eu achei, me chamou a atenção a bateria e o quadro da banda de jazz recreativo, porque eu tenho uma certa ligação com música, mas aí ele estava aqui de novo, o seu Norival, que é o mesmo ali daquele quadro. Se a gente olha para essa sala, ou para esse museu, ele acaba sendo um dos únicos negros presentes aqui nesse contexto todo, né? Enfim, ele foi uma pessoa que, para mim, se destacou, assim. E eu fiquei muito curiosa em saber de onde ele vem, quem é a família dele e o que ele fazia nesses tempos aí. E aí eu fiquei pensando bastante nisso, e também porque ele estava ali tocando bateria, né? Tipo, pensei, nossa, mas quem eram esses músicos, né, que faziam essas coisas em Bragança naquela época? Porque a gente não tem muita informação e quando as pessoas são negras a gente tem quase nada de informação. No museu a gente encontra uma parte da história da cidade, a gente passa pelo Império, né? Que nós tivemos a visita do Imperador, Dom Pedro II. A gente passa pela Revolução de 32, Segunda Guerra Mundial, a extinta Estrada de Ferro Bragantina. É um apanhado quase que geral aí dos 250 anos, né, de Bragança. Nós temos poucos objetos falando sobre a escravidão, sobre o negro, né? Nós temos ali na Sala do Império, nós temos um quadro, né, dos abolicionistas. Nós tínhamos o grilhão, né, que infelizmente foi furtado, né, do museu. Mas nós não temos assim uma documentação mais específica, entendeu? A criação, por exemplo, do 13 de maio, do Clube 13 de maio, a gente não tem, né? Então é muito pouco o que nós temos. Não se dava importância a isso. É muito difícil, porque muita coisa foi apagada, né? Muita coisa foi jogado fora. Eu acho que o incômodo é essa outra história ser justamente chamada de outra. Né? Essa história que a gente está buscando seja chamada de outra e seja colocado num lugar de
exotismo, de aqui nós temos os grandes coronéis que fundaram a cidade, mas aqui nós temos os objetos da senzala. Aqui é um território africano em todas as suas dimensões. Na culinária, no idioma, na fé, na dança, na cantiga, na música, em todos os âmbitos que você for, na pintura, em todos os âmbitos que você for, aqui você encontra. Então, antes que as pessoas se deixam se levar pelo ridículo do que implantaram em vossas cabeças durante 400 anos, perceba que nós não queremos poder de seu ninguém, só queremos fazer do nosso modo. A nossa cultura, que respeite a nossa cultura. Os movimentos negros podem ser classificados em 3 ou 4 momentos, né? 3 momentos até os anos 70. Então a gente tem aí, nos anos 30, a Frente Negra Brasileira, que é fundada em 1931 e se estende até 1936. Depois a gente tem o Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, que vai de 1944, 1945 até 1968. Paulatinamente você tem a incorporação, né, de uma série de manifestações de origem africana na forma como esses grupos, essa elite negra se pensa e na representação da população negra. E um terceiro momento, a fundação do Movimento Negro Unificado em 1978, se estende até o contexto atual, e aí você tem toda uma história mais contemporânea de outros movimentos negros, movimento de mulheres negras, movimento de juventude negra. As pessoas que fundaram o Movimento Negro Unificado, elas vieram de grupos de esquerda, né, vinculados a partidos de esquerda, mas também vinculados a movimentos sociais, né, que se colocavam, né, na luta pela redemocratização do país. A população negra ou os ativistas negros passam a se pensar vinculados a uma dinâmica, digamos, diaspórica. Então essas manifestações negras que antes eram rechaçadas, elas passam a ser base de uma identidade negra, né, contemporânea. Sou paulistana, nascida na Moca. Chego a Bragança a partir dos meus 15 anos. Bragança, para mim, sempre foi ponto de partida. As minhas férias de julho, todas elas sempre foram passadas aqui. Nessas férias de julho, então, tinha os primos aqui. E ouvindo as histórias, né, sempre que contadas pela minha mãe, pelas minhas tias. As narrativas, né, da sociedade bragantina. Então, pude conviver também, né. E é bastante interessante, algo que me deixou muito marcada, já desde muito cedo, acho que até a partir daí começa a minha trajetória sem que eu soubesse, né? Nessas férias de julho, então, tinha os primos aqui e a gente curtia muito. E nesses passeios, e a gente chega até a Praça Central, para chegar até a Praça Central, subindo ali a Rua do Rosário. E então eu estava na calçada do Clube Literário. E isso me marcou muito. E aí, quando a gente foi chegando, ela disse, nós precisamos atravessar. Falei, atravessar por quê? Ela falou, porque a gente não pode, você, né, eu sei que eu sou negra, mas eu tenho a pele mais clara, mas você, pretinha, você não vai poder pisar na calçada. Falei, como é que é? Não pode. Assim como não pode entrar negros nesse clube. Opa, não tinha mais do que 9 anos. Isso me marcou muito. Então, quero crer que esse seja o ponto de partida para que tudo se iniciasse. Tudo começou na casa da Dona Isilda. Era ali que a gente ensaiava, era ali que a gente conversava, que montávamos, né, fazíamos o esquema de baile, de apresentações e roupas, era tudo na casa da Dona Isilda. Na verdade, a nossa expectativa era valorizar a população negra de nossa cidade.
centenário da abolição de Bragança foi um estrondo. Gozado, não tinha negro em Bragança e arrebentou. Não existia nada mais na cidade a não ser evento na Praça Central. A gente conseguiu levar esse evento para a Praça Central. Aí tinha um parceiro muito lindo, que Deus o tenha, Rabelo. Tinha contato com a comunidade do Embu das Artes. Então a praça ficou assim, lotada de artes, artes negras que o povo também desconhecia. Então trouxe a sociedade bragantina para a rua. Isso aconteceu em 3 de maio, quando foi em novembro, repetiu. Em maio foi o centenário da abolição e em novembro, por ser novembro, né, vamos novamente. Ok, terminou 88, e o que tem? O que restou? Pra onde vocês vão? E a Arcab tem o quê? A rua e a praça. É significativo o fato dessa organização em Bragança ter sido fundada e liderada por uma mulher negra, né? Por quê? Porque é nos anos 80 também que vai surgir o movimento de mulheres negras, né? Uma série de organizações negras lideradas por mulheres que vão fundar essas organizações a partir de questões, demandas específicas das mulheres negras. Elas não tinham espaço, né, para essas demandas dentro do movimento negro como um todo e passam a organizar, né, as suas próprias associações, organizações, instituições, no sentido de trazer, né, essas questões para a esfera pública e demandar mudanças no tratamento a essas questões por parte do Estado. Ao mesmo tempo, 1988, como centenário da abolição, vai sinalizar uma mudança da maneira também como o Estado passa a lidar com uma série de questões, né, presentes na sociedade civil. 1988 é o ano da Constituição, de promulgação da Constituição Federal. Enfim, tem uma série de mudanças no que diz respeito, né, à questão racial e à relação da sociedade civil e dos movimentos negros para com o Estado que vai ter continuidade nos anos 90 a 2000. Até então não tinha nenhum evento, não tinha nada pra gente, né, que era da raça negra. Mas aí foi assim, né, nós fomos ensaiando, fazíamos dança, fazíamos baile, apresentamos em vários lugares, né. Na verdade, nós éramos o grupo, né, a Go de Cambina, era referência na região todinha. Era um balé, né? Balé afro. Fazíamos apresentações nas escolas. Então chegava maio, agosto e novembro. Não dá para esquecer nunca. Chama Arcab. Professor nenhum tinha nenhuma responsabilidade com as datas que tinham representatividade negra. A responsabilidade era da Arcab. O que foi bom. Porque através disso a gente foi ampliando esse leque com esses jovens. Sábado e domingo à tarde, as pessoas vinham para a pracinha para ver, para acompanhar os nossos ensaios. Então era um momento, sabe, muito rico. Era um momento de interagir. Às vezes os senhores e senhoras que ficam dentro de casa saíam um pouquinho para ouvir música, para ver gente diferente, para ver uma alegria que a gente incondicionalmente transmitia. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e até as mães participavam. Então foram anos assim lindos, maravilhosos. Mas aí a gente vai ficar só ensaiando e só... Não, a gente precisa estudar. E eu tenho uma memória muito forte, assim, de trazer o meu boletim para Dona Isilda, porque um dos requisitos é: você quer continuar dançando? Então se esforça na escola. Demonstre que você está dando o seu melhor no seu ambiente de estudo para você participar disso. Porque para uma criança era diversão.
né? Mas antes da diversão, você tem a sua responsabilidade, você tem que ter a sua formação. A Arcab, representada na figura da Dona Isilda, é isso, sabe? É orientação, é proteção, é cuidado, é zelo. Nasci em São Paulo, Guarulhos. Vim para Bragança aos 9 anos de idade e aqui permaneço. E um domingo, eu e minhas irmãs, a gente gosta de andar de patins, né? A gente andando de patins pela avenida perto de casa, a Dona Isilda passou lá e olhou a gente e falou: nossa, 3 crianças negras que eu nunca tinha visto por aqui. Parou a gente e falou: vocês gostam de fazer o que de domingo? Então tem um projeto assim, ela falou sobre o projeto. Vai lá fazer uma visita pra gente. Acho que desse domingo, passou mais uns 2 domingos e a gente veio conhecer a Arcab. A gente diz que a Arcab, ela não é física, né? Não é um espaço físico, ela é a nossa história. Ela tá na nossa memória para sempre, né? Tudo que a gente fizer um dia, a gente vai lembrar que foi aqui que a gente plantou a semente e depois colheu os frutos. E assim a gente conseguiu se desenvolver como ser humano. E isso é coisa rara, isso aí não aprende em qualquer lugar, não tem na escola, não tem na faculdade. A gente conseguiu enxergar isso aqui nesse projeto. Então, você é negro, você saiu da periferia sem perspectiva nenhuma, né? Se você olhar um pouquinho para trás e ver a realidade, hoje você ia estar numa estatística negativa. Não tem outro caminho pra gente. E aí você vem para um lugar onde acaba criando para você um novo olhar para a vida, né? Uma nova oportunidade. A primeira coisa que a gente priorizava era a autoestima. A valorização deles foi muito grande para nós, porque eles conseguiram alcançar o objetivo que nós queríamos, né? Enquanto associação. Assim como não pisar na calçada do literário foi algo que me chamou a atenção, que me ativou, com a educação aconteceu a mesma coisa. Se o balé afro, se a Arcab, ela tem que estar praticamente realizando, né, um projeto que é da escola, um projeto que está no currículo, que são essas datas que elas têm que ser comemoradas. Por que a educação ela não tem esse valor que realmente ela deveria ter, principalmente para essa meninada? E aí você começam a ser trazidos relatos das histórias vividas na escola. Não. Aí, sininho desperta, nós temos que, ativar essa geração, porque foi uma geração, né? Para algo positivo para a vida deles. Final dos anos 90, início dos anos 2000, vai ocorrer o estabelecimento de políticas de ação afirmativa nas universidades públicas, né, brasileiras. Isso também vai gerar, né, nesse mesmo período, até anterior ao estabelecimento das ações afirmativas, né, todo um movimento por cursinhos pré-vestibulares para negros e carentes, olhando a educação e a educação superior como um lugar estratégico de mudança, né, da situação social e econômica da população negra. Não tinha dinheiro, não tinha recurso, mas tinha uma pessoa na linha de frente que não tinha medo de bater na porta de nenhum lugar e pedir uma oportunidade. Como a gente não tinha condições, né, a gente criou um grupo de estudos na garagem. Aí eles começaram, os 3 numa mesinha. Dessa mesinha se transformou em 3 cavaletes, porque começaram a chegar. Fosse um já estava bom, mas foram 9. A gente conseguiu dar para esses 9 uma visão, né? Eles estarem dentro de
de uma FUVEST, participando de um vestibular, então toda essa adrenalina, a gente conseguiu despertar nesses 9. Todos passaram a primeira fase, a segunda não deu, né? Segunda, vindo de escola pública com cursinho. Através daí, vamos começar um cursinho. A Dona Isilda, ela foi buscar, fora daqui, um cursinho pré-vestibular para negros. E ela ficou procurando, pesquisando, buscando informação. E ela encontrou um com um formato bem legal e ela trouxe a ideia pra gente. Como eu trabalhava no centro de saúde, eu também tinha contato, porque eram lá que os professores iam tirar licença. Então, conhecia muito professor. E aí convida um, né? A gente tá pensando em montar um cursinho e tal, você não seria voluntário? Mas não teve um que dissesse não. Não, rapidinho nós tínhamos voluntários para o cursinho. Começamos a divulgação, tinha o dirigente de ensino que era, né, o principal da história para nos dar apoio. E nos cedeu o EMABA, a escola central. Qual era o custo desse curso pré-vestibular? Era 0. E esse cursinho levou muita gente para dentro de universidade. Nós temos advogados, temos professores na parte de engenharia, na parte de bombeiro civil. Então lá no EMABA começou com o cursinho, durante o dia. À tarde já tinha os ensaios e as palestras. Tinha voluntário para falar de DST Artes, tinha voluntário para falar da própria educação, sobre religiosidade. A partir do momento que você tem um espaço, você consegue. Então, em 2003, a gente entra no Clube 13 de Maio e em parceria com o clube, aí foi maravilhoso. Capoeira, o cursinho, pré-vestibular, tudo que você possa imaginar. A partir do momento que o poder público entrega essa responsabilidade na mão de uma entidade que sobreviveu e sobrevive, ainda que não fisicamente, mas sobrevive de acordo com a história que ela construiu, sem nenhuma quantia, você coloca a responsabilidade nas costas dela, você se exime, você está querendo apagar a sua real história. Foram 12 anos dentro do Clube 13 de Maio, em parceria. Então você traz maracatu, a escola de samba, mas como é que você vai segurar, se manter isso tudo sozinho? Esses assuntos não é do agrado de muita gente, né? Não é do interesse de muita gente. Então levar adiante essas iniciativas não é algo fácil. A cidade de Bragantina ainda é muito conservadora, tá? Então tem muitas dificuldades em mexer com esse assunto. Quando a gente olha para a experiência dessa organização negra em Bragança, ela reproduz, né, de forma local uma série de questões que são colocadas de maneira, de uma perspectiva nacional. Né? Ou seja, uma organização que vai trabalhar, né, com juventude negra, vai trabalhar com educação, né, liderada por uma mulher negra, né, mas que também não consegue fugir de uma narrativa que já estava estabelecida na cidade pela experiência de outras organizações. Né? Então eu acho que é um pouco nesse sentido que eu acho que a gente tem aí um quarto momento, né, que é o momento que vai dialogar com esse momento contemporâneo que a gente está vivendo agora. O que eu peço, encarecidamente, sabe, é que haja realmente uma profunda reflexão, né, sobre o que você está vivendo hoje, né, como homem, como mulher, negro ou não, mas estamos vivendo situações em que é preciso se perguntar, mas é preciso isso? Eu mereço isso? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que proceder? Como eu posso mudar? De que maneira eu posso melhorar tudo isso? E eu digo, ame, respeite e estude. Estude. A partir do maior conhecimento de qualquer assunto, né? A gente pode ter uma visão melhor da sociedade.
as pessoas hoje, os afro-brasileiros, né, soubessem um pouco mais sobre o seu passado, talvez tivesse mais participação agora nesse mundo atual, né? Porque é como se não existisse, né? Como se não existisse. Porque as referências deles não estão lá. É como se de repente eles aparecem só agora, né? Ou há pouco tempo, né? Porque não tem, ou seja, e sempre quando fala deles é só a questão da escravidão. E tem outras referências, né? Tem muitas outras referências. Eu vim de Bragança Paulista, reparou que minha roupa é MC ou estilista. Cê tá ligado aí, parceiro, aqui você é fraco. Sai daqui com essa orelha de abanar churrasco. Eu vejo poucos lugares onde a gente possa sentar com um grupo de pessoas e poder discutir sobre isso, poder conscientizar as pessoas sobre isso. Falar sobre escravidão, sobre negro, conhecer a história. No jovem de hoje em dia, isso não causa nenhum tesão, isso não causa nenhuma sede de conhecimento, entendeu? E o rap, sendo um movimento negro, ele é tipo uma ponte. A batalha em si, ela foi uma adaptação, né? Pra chegar na gente, assim, que a gente não tem som, a gente não tem nada, mas tem a ideia, tem a cabeça e tem a mão. Dá pra fazer muita coisa já. Quem não conhece vai, acaba conhecendo. E acaba se tornando também um lugar para descontração, para encontro, uma troca de ideia. Respeito para poder passar para todo mundo e daquele jeito. Eu não sei se entende, eu tento explicar meu modo, eu encosto na batalha, parece meu psicólogo. Eu me livro de todos os problemas, eu quero fortalecer os meus e também a cena. Então caramba, meu mano, me dá o meu espaço, eu mostro pra vocês que nós causa o arregaço. Eu mando a letra, a coisa fica boa quando a coisa fica preta. A coisa fica preta aí que o bagulho ficou bom. Cê tá ligado, tio, cor de pele marrom. É assim que nós chega, esse movimento é nosso. Por isso eu chego no bagulho aqui e tudo posso. Mostrando que várias formas de ser revolucionário. Buscando que isso aqui não é hilário. Buscando que isso aqui não é cultura de otário. Salve, salve a todos que acompanhou o documentário. Sou negro guerreiro, orgulho da raça, do samba sou rei, virei majestade. Sim, nós podemos sim, senhor. Desde 2005 a gente vem fazendo samba em várias escolas de Bragança. 9 de Julho, Dragão Imperial, a gente já fez muitos, Cadernos da Vila, Fraternidade. E esse ano não foi diferente, né? Em 2020 a gente tínhamos ganhado 2019 e em 2020 a 9 de julho veio com o enredo Sim, Nós Podemos. Com a ênfase, né? uma ênfase assim, da negritude assim, foi 2020 a primeira vez que a 9 de julho falou. Isso que deu um gás, né? Pra gente poder fazer um samba mesmo, né? Pela primeira vez em nossa escola, né? Na nossa cidade, né? E tivemos a felicidade. Da nossa raça, nossa estipe, que é o mais importante. Vamos cantar agora o samba 2020, da Escola de Samba 9 de Julho. O samba campeão, graças a Deus, que teve como compositores Lúcio Medeiros, Juninho Sucesso, Cris Malandragem, Henrique Pires, Carlinhos Pires e Ítalo Pires. Então, esse é o samba 2020, a 9 de julho. Sim, nós podemos. Ao som do batuque a corrente se quebrou, lutando conquistei a liberdade. Com a grandeza de um faraó, caminhei construir uma linda história. Mãe África, no aconchego do seu colo eu sonhei. Vi a igualdade e me inspirei, transformei o sonho em realidade. E agora eu tenho o mundo na palma da mão, sob a bênção da padroeira. Agradeço a força dos meus ancestrais, herança que o tempo não desfaz. Bato aí, bato o tambor na curimba do terreiro. A roda firma, pega lá o cavaco e o pandeiro. Quando o mestre apitar e o repique chamar, faço o couro tremer e a alma vibrar. Bato aí, bato o tambor na curimba do terreiro. A roda firma, pega lá o cavaco e o pandeiro. Quando o mestre apitar e o repique chamar, faço o couro tremer e a alma vibrar. Folhando o meu livro de glórias, na escrita no mundo encantei. A vida encenei no teatro,
fui a dama na dramaturgia, o malandro na ginga com a bola no pé. Em um salto botei a medalha no peito, na pista acelerei, alcançando a vitória. O Madiba fez o meu povo conquistar o apogeu. Hoje a 9 vem me exaltar, axé, dizendo: olha, eu sou da pele preta. Graças a Deus, sou negro guerreiro, orgulho da raça, do samba sou rei, virei majestade. Sim, nós podemos, sim senhor, raiz verdadeira, do sangue na cor. Sou negro guerreiro, orgulho da raça, do samba sou rei, virei majestade. Sim, sim, nós podemos, sim senhor, raiz verdadeira, do sangue na cor.